Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Boa noite. Beleza, então, pessoal, vamos esperar mais um minutinho aí, entrar o resto da turma, e a gente começa então, tá? Bom, se bem que já são 7h11, já vamos começar então, tá? Então, beleza, pessoal. Na primeira aula, então, conversei com vocês em relação à estrutura básica do átomo, né? Então, a gente falou um pouco dele, só que é importante que vocês olhem e vejam aqui a estrutura, né? Aqui nós temos algumas imagens, né? Essas imagens são simplificadas, elas não mostram todas as partículas que existem dentro do átomo, mas exemplifica as três principais que nós, então, utilizamos nos nossos estudos. Todos aqui podem olhar, né? Então, aqui a gente tem o núcleo, o elétron, e nós temos aqui nessa outra imagem, de forma um pouco mais exemplificada, o próton, o nêutron e os elétrons, né? Os elétrons, então, são esses que ficam aqui na última camada, né? Então, a partir do desequilíbrio, né, ou do movimento ordenado dos elétrons, a gente consegue ter a corrente elétrica, né? A gente sabe que esse movimento ordenado ele tem que ser em uma superfície que seja capaz de conduzir, né? Então, é assim que a gente consegue ter a eletricidade nos nossos componentes eletrônicos, é a partir dessa maneira que nós temos, então, a alimentação de tudo movido a eletricidade nas nossas residências, na indústria, no aspecto geral, né? Então, aqui vocês podem ver como é reformulado, né? Aqui são algumas imagens que, claro, essas imagens aqui, elas são retratadas, né? Elas não são imagens que foram feitas através de microscópio e tal, porque aí teria uma certa dificuldade em ilustrar. Então, a partir de algumas imagens que foram retiradas, elas foram reformuladas e aqui a gente pode, então, ver como é essa estrutura, né? No núcleo existem os prótons, os nêutrons, e na atmosfera situam-se os elétrons, né? Então, essas partículas elementares são apenas algumas entre as tantas outras que existem. Então, a gente acaba sempre ficando em próton, nêutron e elétron, né? E a gente acaba sempre se prendendo ao elétron como o que acaba gerando a corrente e tudo mais. Mas existem outras partículas, né? Existem muitas outras. Para o nosso estudo da eletricidade, essas três são as principais. Beleza? Tranquilos? Acho que alguém esqueceu o microfone ligado aí. Vou desativar aqui o microfone. Tá? Volta e meia, quando alguém esqueceu o microfone ligado, eu venho aqui e acabo desligando para não atrapalhar aí o andamento da aula. Beleza, então. O que a gente tem, né, que entender especificamente em relação ao elétron e ao próton? Antes da gente entrar em lei de Coulomb, campo elétrico, entre outras matérias que acabam usando esses conceitos, nós precisamos, então, olhar eles de forma mais específica. O elétron, então, ele é a carga negativa, enquanto o próton ele é considerado a carga positiva, né? Até a atualidade é assim que funciona. Não sei se no futuro, então, não vai mudar ou terem novas, não vai existirem novas descobertas ou novas bibliografias, nomenclaturas que mudem isso, né? Mas até o atual momento é assim que funciona. O núcleo, devido à presença dos prótons, possui uma carga positiva, a qual é responsável pela força de atração que mantém os elétrons girando em sua respectiva trajetória. As minúsculas partículas que giram em torno do núcleo, os elétrons,
são submetidas às forças elétricas que variam de elétron para elétron, dependendo da posição deles. Beleza? Tranquilos? Alguma pergunta? Tranquilo. Beleza. Então, vamos adiante. Beleza. Aqui a gente entra, então, pessoal, na regra, tá? Que fala em relação a aquele conceito, né? Quem nunca aqui ouviu falar que os opostos se atraem, que pessoas iguais acabam se repelindo, né? Tem um ditado que fala isso. Aqui, então, a gente consegue ver o experimento que comprova, né? Então, aqui nós temos o experimento de pêndulo que foi feito, né? A regra de Dufay, que fala, então, que quando nós temos duas cargas positivas, elas acabam fazendo um movimento contrário, né? Um movimento de repulsão. Quando nós temos cargas positivas ou cargas negativas, né? Então, duas cargas iguais, nós podemos observar, então, o fenômeno da repulsão. Quando nós temos, então, cargas de sinal oposto, né, cargas de sinais diferentes, nós, então, acabamos percebendo que há uma atração, né? E isso independentemente de ordem ou de qualquer outro fator. Nós podemos perceber, então, que mesmo que se fosse uma carga negativa, uma positiva, ou uma positiva, uma negativa, elas iam acabar se repelindo da mesma forma, né? Então, isso daí é algo muito bem definido, algo que a gente acaba usando sempre ao nosso favor, né? Então, nós podemos, através do magnetismo, que isso pode criar um movimento em motores, em máquinas elétricas, nós conseguimos transformar a energia elétrica, então, em energia mecânica e vice-versa, né? Então, esse conceito aqui do pêndulo é o que nos comprova essa teoria de que cargas de sinal oposto se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Beleza? Tranquilos? Vocês estão conseguindo escutar bem? Sim, tranquilo. Beleza, então, pessoal. Indo adiante. Isso aqui vocês provavelmente já devem ter visto no ensino médio, né? Lá na parte de Física 13, né? Quando a gente fala, então, sobre lei de Coulomb, campo elétrico, antes disso a gente acaba sempre dando essa situada. Beleza. Aqui a gente está vendo, então, especificamente a última camada, né? A gente está falando um pouco sobre os elétrons, como eles são vistos, estudados, né? Podemos representar o átomo em camadas, onde cada uma delas representa uma órbita de elétrons em torno do seu núcleo. Sendo a camada mais externa, conhecida como camada de valência, e mais importante do estudo da eletrônica, né? Eletrônica ou elétrica, enfim. A força de atração exercida pelos prótons no núcleo sobre os elétrons diminui a distância entre a sua órbita, né? Então, o que acontece? Quando nós temos lá, então, na última camada, na camada de valência, que de todas as camadas ela é a mais externa, nós temos, então, a possibilidade de ter elétrons livres, que podem ser produzidos de forma natural ou podem ser produzidos de forma artificial, né? Então, através de um desequilíbrio elétrico, nós podemos acabar tendo essa possibilidade, tá? Sempre o estudo da eletro ou da eletrônica, ele vai ser voltado para a última camada, tá? Para a camada de valência, que vai poder nos possibilitar, então, ter esse movimento dos elétrons, tá? Tranquilos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo. Os elétrons fracamente ligados ao seu respectivo núcleo, que estão situados na última camada, na camada de valência, isto é, na camada mais distante do núcleo, são chamados de elétrons livres. Isso não quer dizer que todos os elétrons da última camada sejam considerados elétrons livres. Como os prótons são partículas que estão fixados no núcleo, os elétrons podem se transferir de um átomo para outro. No nosso estudo,
vamos nos preocupar sempre com a falta e excesso de elétrons, nos átomos ou nos prótons. Então, o que acontece, né? O que a gente pode fazer? Na camada de valência, na última camada, nós temos 4 ligações, tá? Geralmente, em materiais como cobre, materiais como alumínio, nós temos, então, esses átomos, eles fortemente ligados, né? Quando nós trabalhamos com materiais como germânio, como silício, nós temos, então, uma forma de fazer esse desequilíbrio. A gente consegue ficar com o conceito de lacuna, tá? Ou de um elétron sobrando, tá? Então, quando a gente substitui um elétron por outro, nós temos, então, uma lacuna aberta ou um excesso de elétron. A partir disso, a gente pode trabalhar com semicondutores, né? Só que aqui, no nosso estudo, os semicondutores, eles não são tão necessários. Nós vamos olhar especificamente para apenas os condutores, né? Mais lá para frente, então, a gente vai entender que existem os condutores, os semicondutores e os isolantes, né? Então, os isolantes são aqueles que se opõem à circulação da corrente elétrica. Os condutores são aqueles que acabam sendo agentes onde a corrente elétrica acaba percorrendo. E os semicondutores, eles vão tanto poder conduzir ou cortar, né? Vão atuar tanto como isolantes ou como condutores. Beleza? Tranquilos? De boa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. A eletrização e ionização, né? São 2 propriedades básicas, tá? Que a gente pode exemplificar, né? Dizer que em condições normais, prótons e elétrons estão em correspondência. No caso aqui, ele pode ser biuninovoca, né? Que depois a gente vai entender especificamente o que é, que a grosso modo a gente pode dizer que isso é que cada elétron corresponde a um próton, de modo que nessas condições elétricas um próton e um elétron eles vão acabar se anulando, né? Isso daí geralmente é mais aplicado na eletrônica, né? A gente não vê isso tão especificamente quando a gente está falando da eletricidade quando a gente está falando da eletricidade usada em indústria, usado em residências, né? A gente está falando de componentes mais específicos que têm essa análise dentro da eletrônica. Aqui a gente pode ver, então, pessoal, tá? Um corpo neutro, um corpo polarizado negativamente e um corpo polarizado negativamente, né? Quando a gente está falando desse corpo, geralmente são superfícies capazes de conduzir a eletricidade ou componentes materiais como, por exemplo, silício, como germânio, como cobre, como alumínio, como prata, enfim, alguns metais específicos que têm essa capacidade. Aqui a gente pode perceber que o corpo neutro ele vai estar sempre se anulando, né? Eu vou ter uma carga positiva, uma carga negativa, elas vão se atrair e vão atingir o equilíbrio, né? E isso vai se repetir várias e várias vezes com todas as moléculas internas aqui existentes, né? Quando a gente fala, então, de um corpo eletrizado negativamente, vocês podem perceber aqui, ó, que nós temos, então, alguns corpos que estão se anulando e sempre um elétron a mais, né? Então, aqui vocês podem ver, ó, que tem sempre um elétron sobrando em cada uma dessas ligações. Então, aqui nesse caso, a gente pode dizer que o corpo está eletrizado negativamente. Já na próxima figura aqui, vocês podem perceber que nós temos aqui, então, alguns corpos se anulando, né, atingindo o equilíbrio, e mais cargas positivas, né? Então, isso tudo vai variar pelo número de nêutrons e elétrons que nós temos, tá? Então, a gente pode dizer aqui, então, que no primeiro desenho ao lado, percebe-se que o núcleo de prótons é igual ao número de elétrons. Assim, a barra está neutra, pois ela é constituída de átomos eletricamente neutros, tá?
No segundo esquema, percebe-se que a barra ganhou alguns elétrons. Os átomos que recebem vão se eletrizar, né, negativamente. Cada átomo eletrizado negativamente constitui-se um íon negativo, né? Então, esse íon aí, ele vai ser sempre correspondente a um corpo que está eletrizado negativamente, tá? Na terceira figura, então, nessa última ilustração, tá? Nota-se que a barra perdeu vários elétrons, passando a predominar os prótons. Cada átomo que se eletrizou positivamente constituiu-se de um íon positivo, né? Então, quando a gente fala em íon, tá? A gente tem aqui o ânion, tá? Depois vocês vão entender especificamente o que é isso, tá? Quando a gente fala do íon positivo, a gente está falando do cátion, tá? Lá na eletrônica, a gente fala do anodo e do catodo, né? O anodo, que vai ser polarizado sempre negativamente, e o catodo positivamente, né? Nesse caso, a gente não aplica dessa forma, a gente está falando especificamente da circulação, da corrente, da geração de tensão, da geração de potência, né? Então, isso daí vai ser algo que, ao longo do nosso estudo, a gente vai conseguir entender ele de forma mais tranquila, tá? Eletrização e ionização, tá? O processo de ganhar ou perder elétrons tanto num átomo é chamado de ionização, tá? Então, devemos salientar que um corpo neutro, por exemplo, um pente, quando ganha ou perde elétrons, fica carregado eletricamente. Esse processo é denominado de eletrização, tá? Então, olha, prestem atenção. O processo de ganhar ou perder elétrons num átomo é chamado de ionização, dentro do átomo. Devemos salientar que um corpo neutro, aí a gente já está falando de algum objeto, seja ele o que for, né? Então, a gente pode estar falando de um corpo específico aí, como, por exemplo, um controle remoto, como uma caneta, né? Então, como qualquer objeto. Nesse caso, quando há o atrito, ou há, sei lá, qualquer forma, né, de carregar ele eletricamente, esse processo é chamado de eletrização, tá? Ionização, átomo, eletrização, objetos, tá? Se fôssemos analisar um átomo desse pente, deveríamos afirmar que ele sofreu um processo de ionização. Então, quando a gente está falando da superfície interna, a gente está falando de ionização. Se a gente falar externa, eletrização, tá? Tranquilos? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Tudo de boa até agora? Pessoal, eu tô falando um pouco baixo, que geralmente eu só falo mais alto, só que eu tô com um probleminha no dente, né? Então não dá para falar muito alto no caso, né? Mas vocês estão conseguindo escutar bem, né? Tranquilo. Beleza. Professor. Beleza. Aqui a gente vai falar então sobre os conceitos de condutores e isolantes, né? Existem materiais que permitem o deslocamento de cargas elétricas através de si e outros não permitem, né? Então, logo vamos classificar os materiais condutores e isolantes, né? Então aqui a gente pode ver, aqui eu tenho um material que é isolador, né? E aqui é uma linha de transmissão de alumínio. Aqui a gente pode ver que ele está isolando essa linha. Quando a gente fala do condutor de alumínio, a gente está falando, então, de um material condutor. Aqui a gente continuando, né, falando entre os materiais condutores e isolantes, a gente pode ver as nomenclaturas. O material é considerado condutor quando são materiais que permitem o deslocamento de uma grande quantidade de elétrons através de sua estrutura. Isso ocorre devido a eles possuírem uma grande quantidade de elétrons livres. Por exemplo, o cobre possui a cada cerca de 10^22 elétrons livres em 1 grama, né? São materiais, em geral, os metais, né? Eles são sempre bons condutores. Alguns materiais são melhores condutores, alguns metais, no caso, e alguns outros não, né? Então, isso daí vai variar de metal para metal.
Ah, só os metais são condutores? Não, existem outros materiais que também são condutores, né? Mas especificamente na eletricidade, a gente sempre trabalha com metais, né? Então, o que que é um metal? A estrutura atômica dele vai determinar que ele vai ter um maior número de elétrons livres na sua superfície. É por isso que ele é capaz de conduzir. Quando eu tenho um material que não tem uma quantidade de elétrons livres, ou seja, os elétrons eles estão bem presos à última camada, eu vou ter materiais isolantes, né? Então, a grande diferença de um material para o outro vai ser a quantidade de elétrons livres que ele tem na última camada. E acabou, né? Então, aqui está usando o exemplo do cobre. O cobre, a cada cerca de 1 grama de cobre, eu tenho 10 na 22 elétrons livres, né? 10 elevado à potência de 22. Então, se a gente fizer isso daí, a gente vai ter um número exorbitante, né? Então, a gente tem uma quantidade muito, muito, muito grande de elétrons livres, por isso que ele é considerado um excelente condutor, né? Por isso que a gente tem aí o fio de cobre que a gente usa, compra nas nossas residências, na indústria, para ligar motores, para ligar qualquer componente, para ligar a carga que for, sempre o cobre, né? Tem outros materiais que são mais condutores, são melhores condutores, né? São mais condutíveis, digamos assim, como, por exemplo, a prata. Só que a prata acaba tendo um alto custo, um custo muito maior, né? Então, não é algo que a gente não vê, uma instalação elétrica feita com condutores de prata, né? E tampouco o ouro. O ouro ainda é melhor condutor que a prata e mesmo assim a gente acaba não vendo. A grande diferença entre o ouro e a prata em relação ao cobre é que o coeficiente de dilatação tanto do ouro quanto do cobre é menor, desculpa, tanto do ouro quanto da prata é menor que o do cobre, né? Então, o cobre ainda tem a vantagem de aguentar temperaturas maiores do que o ouro e do que a prata, né? Então, isso é muito interessante a gente poder entender o porquê que a gente usa fio de cobre para poder transmitir energia elétrica, para poder receber, para poder ligar qualquer equipamento, para tudo, né? Então, isso daí é muito importante a gente visualizar. Aqui na imagem a gente pode ver vários exemplos, né? Aqui nós temos exemplos aqui de condutores flexíveis, né? Que a gente usa na nossa residência, alguns outros condutores aqui que são com chicotes, que são subdivididos com materiais propícios para redes de internet, para chicotes de ligações de milicorrentes, né, equipamentos aí, que geralmente acaba se usando esses equipamentos aqui quando a gente está convertendo algum sinal analógico em sinal digital, que a gente trabalha com correntes muito pequenas, né, então são ideais para isso, tá? Beleza? Tá de boa até agora, todo mundo entendendo? Alguma coisa que eu falei que o pessoal está com dúvida, pode falar, pessoal. Não se acanhe. Beleza, professor, tudo tranquilo. Beleza. Então vamos adiante. Continuando então aqui no conceito entre materiais condutores e materiais isolantes. Os condutores podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, né? Então a gente pode entender que alguns materiais gasosos eles são capazes de conduzir eletricidade, né? Os líquidos também, né? Tem muito material aí que é utilizado para conduzir a energia em determinados lugares específicos. É algo não muito comum da gente ver, né? Tanto em residências como em indústrias, mas em laboratórios ou em empresas de alta tecnologia que acabam usando resfriamento líquido, resfriamento gasoso, é aplicada uma corrente para diminuir a densidade, diminuir a temperatura. Então, existem situações bem isoladas que a gente acaba usando esse tipo de condutor, né? Sendo que o tipo de carga que se movimenta em cada um deles é característico de cada espécie, de cada condutor, né? Então, cada gás, cada líquido, cada sólido, ele tem um número de elétrons livres específico na sua última camada, né? Então, isso daí vai depender de material para material. No caso dos condutores sólidos, né, como por exemplo o fio de cobre, alumínio, as cargas livres são os elétrons, né? Esses elétrons livres possuem muita facilidade de se deslocarem ao longo do material. No caso dos condutores líquidos, né, soluções aquosas, ácidos, bases, sais, né, temos o movimento de íons positivos e íons negativos, que são os cátions e os ânions.
ou os catodos e anodos que nós falamos na eletrônica, né? Então, esses materiais aí, eles têm essa capacidade de, na última camada, fazer a transfusão, né, dos elétrons, aumentando ou diminuindo o número de lacunas e também gerando a eletrização de forma externa. Nos condutores gasosos, como por exemplo lâmpadas a vapor, de mercúrio, fluorescente, excelentes exemplos, né? Até esqueci de falar. Antigamente, o que a gente mais tinha de exemplo de condutores gasosos eram os que existiam dentro das lâmpadas incandescentes, né? As de vapor de mercúrio e até mesmo as fluorescentes, né? Não é o mesmo princípio das incandescentes, mas acaba sendo uma forma de condução através de gases, né? Através disso, nós temos o deslocamento de elétrons e de íons, né? Tanto íons positivos quanto negativos e até mesmo os elétrons, né? A gente dá um choque inicial, esse choque dá um processo de start, que vai explodindo os átomos internamente, até que a gente tem o fenômeno fotoelétrico, né? Então, através do fenômeno fotoelétrico, nós temos a iluminação, né? Então, é esse o princípio. É um gás que é condutor de eletricidade. Mesmo ele não sendo metal, ele tem a capacidade de deslocar os elétrons da última camada. Isso daí acaba nos gerando a luz, o efeito luminoso, né, que nós temos aí para fazer a nossa iluminação. O material é considerado isolante se ele apresenta uma carência ou ausência de elétrons livres, né? Ou até mesmo um equilíbrio muito forte entre as duas. A força elétrica não é suficiente para retirar os elétrons de sua órbita normal. Isto, no entanto, não quer dizer que um corpo isolante não possa ser eletrizado. É aquilo que a gente falou. Borracha é um isolante térmico ou é um isolante elétrico? É. Eu posso eletrizar a borracha? Dependendo da situação, eu posso. Eu posso criar uma condição para que a borracha ela seja considerada um condutor, né? Por exemplo, se eu pegar madeira é condutora de eletricidade? Não. Se a madeira estiver molhada, se eu tiver uma grande quantidade de energia, ela pode acabar conduzindo, né? Claro que em poucos segundos, em poucos minutos, ela vai acabar queimando, ela vai virar fogo, né? Mas por alguns minutos, alguns segundos, eu vou poder ter, então, a circulação da corrente elétrica ali nela. Nos isolantes, as cargas elétricas permanecem na região em que aparecem. Como exemplos de isolantes sólidos, podemos citar o algodão, papel, seda, madeira, vidro, porcelana, mica e etc. Isolante é tanto melhor, o isolante é tanto melhor quanto mais elevada for a temperatura que ele permite alcançar sem deteriorar-se, né? Então é aquilo que eu falei. Antes do material conseguir entrar em processo de combustão, queimar ou algo do gênero, ele vai conseguir conduzir por alguns segundos a corrente elétrica. Se ele tiver uma capacidade de temperatura maior, quer dizer que ele é mais isolante, porque ele não vai acabar cedendo a quantidade de energia elétrica que está sendo aplicada nele. Então, por isso que a gente fala, material com capacidade térmica mais elevada, melhor isolante. Existem também isolantes líquidos, né? Sendo um dos materiais mais conhecidos é o óleo. O óleo é um excelente isolante, né? Esse é isolante elétrico, não térmico, né? Ele acaba queimando e tendo, dependendo do óleo também, né? Não existe um único tipo específico de óleo que a gente vai trabalhar, não, existem vários, né? Mas se a gente falar aí do óleo de cozinha ou alguns outros óleos aí, eles acabam tendo a combustão muito acelerada, né? Eles acabam deixa eu sentar aqui, eles acabam tendo essa propriedade de química, de gerar calor, de fogo e tudo mais, mas eletricamente eles são considerados bons isolantes, né? Um desses exemplos é o óleo que é muito utilizado em transformadores, né, com a finalidade de isolar diferentes condutores. O óleo também pode ser usado para impregnar substâncias sólidas como papel e seda, e também melhorar as suas características isolantes, né? Os gases constituem-se... Não, acho que alguém esqueceu o microfone ligado. Já no caso dos gases, constituem-se geralmente como ótimos isolantes, sendo exemplo típico o ar, né?
o único limite das propriedades de isolamento dos gases é constituída pela descarga que pode ocorrer. Do contrário, mantém-se um isolante quase que perfeito. E é é no caso de condutores aéreos, né, que estão imersos no ar. O que acontece? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se eu pegar uma rede de transmissão de energia elétrica, eu vou ter vários condutores ali, né? Dependendo da distância entre um condutor e outro, eu posso ter um arco voltaico, eu posso ter, enfim, posso ter algumas situações aí que eu vou acabar um campo magnético vai interferir no outro, eu posso ter um curto-circuito. Se eu aumentar a distância, quanto maior a distância de um condutor for, eu vou ter uma quantidade maior de ar entre eles. E o ar, ele tem características isolantes, ele é quase que um material perfeito para fazer isso. Ah, mas o ar possui água. Tem água, mas essa água ela não é iônica, né? Então não tem essa propriedade. O que acontece, que pode, né, acabar gerando uma descarga elétrica, são descargas naturais, como, por exemplo, raios ou descargas atmosféricas, né? Aí, nesse tipo de situação, o ar ele é levado a uma condição específica em que as gotículas de água elas são rompidas e a eletricidade acaba sendo conduzida por ela. Só nesse tipo de situação, né? Tirando isso, a gente tem propriedades de isolação quase que perfeitas, né? Então, o ar aí é muito bom para isolar. Bom, em alguns processos de eletrizações, né, a gente já viu na primeira aula que existe o atrito, né? Então, a gente pode falar, né, abaixo, que temos o atrito entre dois corpos de materiais diferentes. O exemplo clássico é da lã e do vidro, né? Onde se retiram alguns elétrons da órbita dos átomos de um dos corpos, enquanto que no outro trata-se de aprisionar esses elétrons, né? Então, o material que recebe os elétrons, a lã, adquire uma carga negativa e o que perde os elétrons, o vidro, fica com uma carga positiva. Acho que o outro esqueceu o microfone ligado aqui. Não, desligou. Tá. Percebe-se, então, que nesse processo por atrito, a quantidade de carga elétrica resultante no bastão de vidro é igual em módulo e a quantidade de carga elétrica restante na lã. Eles ficam em equilíbrio pela quantidade de perda e de ganho. O que perdeu fica com a mesma quantidade do que ganhou, só que um fica positivamente e o outro fica negativamente, tá? Deixa eu aceitar aqui o colega, entrou. E é basicamente isso, né? Esse é um exemplo clássico, né? O atrito, a gente acaba tendo uma diferença de potencial que é gerado pelos dois componentes, né? Pelos... Acho que aqui... Tá, desligou o microfone. E a partir disso, né? A partir dessa mentalidade, dessa capacidade, a gente pode, então, ter condições de gerar energia elétrica de outras formas, né? Não só com o atrito, mas de outras maneiras. O contato, né? O contato, ele pode acabar fazendo essa transferência, tanto de elétrons, quanto de cargas positivas, quanto de cargas negativas. Só que a gente precisa de componentes que não estejam equilibrados, tá? Então aqui a gente pode ver o seguinte, no processo de eletrização, existe o processo por contato, né? E nesse processo de eletrização por contato, a quantidade de carga total, ou seja, da carga do bastão mais a da barra, antes do contato é igual à quantidade da carga depois do contato. Por quê? Porque nós temos o equilíbrio. A partir do momento que eu deixo uma carga que tem uma quantidade maior de elétrons ou de prótons, em contato com uma que está com uma quantidade menor ou maior, as duas vão se equilibrar e elas vão acabar trocando. Uma vai mandar elétrons e outra vai mandar prótons, até que elas fiquem exatamente na mesma situação, né? Então, os elétrons são atraídos pelas cargas positivas e os prótons, eles são repelidos, né? Então, a gente tem essas três situações aqui. Na primeira delas, ó, a gente tem o que aqui? Uma quantidade maior de cargas positivas, né? Ela vai ser colocada aqui, enquanto as cargas negativas elas vão ser atraídas, né? Então, na segunda situação, a gente pode ver aqui que elas estão indo para o bastão,
até que o bastão fique eletricamente equilibrado, né? Então, ele vai acabar aqui, na última situação, ficando exatamente em equilíbrio, né? Se o material que ele está tocando tem uma quantidade muito grande de desequilíbrio, talvez fique só a barra equilibrada e o material não vai ter o suficiente de ganhos de cargas positivas para ficar totalmente em equilíbrio. Mas isso não vai definir se ele vai se equilibrar ou não, né? O que vai acontecer é a barra acabar ficando. Por quê? Porque ela tem uma quantidade menor. Ainda sobre o contato, a gente pode perceber o seguinte. Aqui, nessa situação, ó, a gente tem uma carga Q1, tá? Que tem uma quantidade maior de elétrons. Deixa eu aceitar aqui, colega. A gente tem uma quantidade maior de elétrons, tá? E após o contato, as duas vão ficar exatamente com a mesma carga. Então, a gente pode perceber o seguinte, uma está carregada negativamente e a outra está zerada, tá? Quando eu coloco uma em contato com a outra, as duas vão ficar exatamente com a mesma quantidade de elétrons. Por quê? Porque na natureza, tudo tende a voltar ao estado de equilíbrio. Sempre. Tanto quando a gente está falando em processo químico, processo elétrico, processo de calor, sempre a natureza tenta voltar para o estado inicial ou estado de equilíbrio. Se eu tenho uma carga que está carregada negativamente e tenho um corpo neutro, se eu colocar os dois em contatos, então eu vou ter a divisão desses elétrons, deixando os dois em equilíbrios. Então aqui a gente pode ver, ó, Q sobre 2 e Q sobre 2. A quantidade de elétrons é a soma dos dois divididos por 2. Então aqui a gente pode ver um outro exemplo, né? Aqui a gente tem uma carga que tem uma certa quantidade de cargas negativas, né? Enquanto o outro corpo tem uma quantidade menor. Como que eu vou saber como eles vão ficar depois do contato, né? Após o contato eu vou somar esse número aqui de cargas e vou dividir por 2. Então, se eu separar esses dois corpos novamente, o que vai acontecer? Cada um deles vai ficar com a mesma quantidade de cargas negativas. Então, é basicamente isso. Aqui, então, pessoal, a gente tem o contato com a Terra, né? Em termos de manifestações elétricas, a Terra é considerada como um enorme elemento neutro. Com as dimensões do condutor, é desprezível em relação à Terra, né? Então, a carga resultante no condutor é desprezível, considerando que ele foi descarregado. O que está querendo dizer aqui? Que a Terra, né? O planeta Terra, a Terra que a gente tem, ela é considerada um enorme elemento neutro. Então, não importa a quantidade de energia elétrica que eu quero descarregar, não importa, é desprezível, posso descarregar a quantidade que for. A Terra sempre vai acabar atraindo a carga positiva e vai acabar ficando em equilíbrio. Por isso que o Terra ele é usado como dispositivo de proteção, pela capacidade de atrair cargas negativas. Tá? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho uma carga negativa, coloquei ela em contato com Terra. Se por algum momento essa quantidade de cargas negativas ultrapassar um sistema que ele foi dimensionado, um condutor, ou se ele extrapolar, a Terra automaticamente acaba atraindo, né? Então a gente acaba tendo uma certa proteção, né? Os elétrons em excesso nos condutores escoam para a Terra devido à repulsão entre eles. Isso tanto vai servir para a carga positiva quanto para a carga negativa, tá? Os elétrons na Terra são atraídos para o condutor, devido à atração das cargas positivas. Geralmente, a gente está trabalhando com cargas negativas porque a circulação da corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons, né? Então, a Terra vai geralmente atrair. Se por algum motivo a gente está trabalhando com uma carga que tem excesso de cargas positivas, aí pelo processo de repulsão, né, ele vai acabar, então, bloqueando esse condutor, tá? Aqui, ó, o condutor é a representação do contato com a Terra, né? Então, aqui a gente está retratando um determinado condutor. Pessoal, ficou bem claro isso aqui? Tranquilos? De boa? Sim, professor. Tá.
Beleza. Vamos adiante, então. Opa. Aqui, né, a indução eletrostática, né? Aqui vai repetir praticamente o mesmo processo que a gente tinha falado antes. Só que agora, tá? Aqui ele vai acabar esse processo de troca sem contato. Se eu deixar ele próximo, ele vai ser atraído, mas não necessariamente através do contato, né? Então, quando a gente fala em correntes induzidas, principalmente em núcleos de transformadores ou de motores elétricos, a gente, através de uma corrente, está induzindo uma segunda corrente em outro enrolamento, em outra bobina, algo do gênero. Vem toda através desse primeiro contato aqui que a gente está retratando, tá? E agora, então, a gente vai entrar num conceito mais específico, tá? Para a gente fazer um cálculo de carga elétrica, tá? A quantidade de carga elétrica, o módulo de um próton ou elétron, é denominada de carga elementar, sendo que a carga elementar, por convenção, tá? Vai ser definida como 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, tá? A unidade de carga elétrica vai ser sempre Coulomb. Assim, todas as quantidades de cargas elétricas são múltiplas da carga elementar, sendo uma grandeza quantizada, né? Que está sendo colocada como algo atribuído, tá? A carga elétrica tem a unidade de Coulomb e mais para frente a gente vai ver então a lei de Coulomb, né? Eu sugiro que vocês anotem, né? Esse E aqui, tá? De carga elétrica, que vocês coloquem lá num pedacinho de papel ou no caderno, que é 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, porque a gente vai usar bastante isso. Me diz uma coisa, assim, ó, uma coisa que eu preciso saber da turma. Vocês tiveram alguma introdução de matemática, cálculo, alguma coisa do gênero? Vocês viram as potências? O que é micro, mini, milli? Vocês viram isso? Pessoal? Sim, professor. Vocês viram tudo isso, não preciso me preocupar. Vocês sabem, então, passar de micro para milli, de milli para nano, isso aí tudo vocês sabem. Sim, a professora Alice nos passou isso daí. Ah, beleza. Beleza. Então tá ótimo. No cálculo e determinação da carga elétrica, tá? Cálculo da carga elétrica. Desse modo, conhecendo o número de elétrons ou prótons em excesso no corpo, podemos determinar a carga elétrica, fazendo então que Q igual a N vezes Z, tá? Essa equação, então, ela vai determinar a carga elétrica, tá? Q é a quantidade de carga elétrica no corpo ou o valor da carga elétrica. N, o número de elétrons ou prótons, tá? E E é a carga elétrica elementar, tá? Anotem essa equação também, tá? Vocês vão precisar dela. Ao longo do curso aí a gente vai acabar fazendo algumas coisas com ela. Aqui então, pessoal, a gente tem aquela tabelinha, né, que vocês devem ter visto, do que é terra, giga, mega, quilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano e pico, né? A cada um deles tem uma simbologia e, respectivamente, cada um deles tem um fator multiplicador, tá? Terra é vezes 10 na 12, giga é vezes 10 na 9, mega é vezes 10 na 6, quilo é vezes 10 na 3, hecto vezes 10 na 2, deca, né? Vai ser 10 na 1. Desse, a partir do desse, tá? Quando a gente fala, a gente está falando então de números que estão com uma casa depois da vírgula, tá? Então a gente está falando de vezes 10 na menos 1, centi vezes 10 na menos 2, milli vezes 10 na menos 3, micro vezes 10 na menos 6, nano vezes 10 na menos 9 e pico vezes 10 na menos 12, tá?
A gente vai trabalhar muito com mili, micro, nano, né? Geralmente são esses valores aí que a gente acaba atribuindo, né? Lá o quilo e o mega também, né? Mas aí depois a gente vai ver especificamente isso, tá? Agora eu vou abrir aqui a próxima aula aqui, só um pouquinho. Que essa aqui acabou. Vamos ver a próxima. Beleza, então, pessoal. Agora a gente está entrando numa parte mais legal, tá? Uma parte mais operacional. Depois a gente vai desenvolver algumas listinhas ali, alguns exercícios, tá? Sobre a lei de Coulomb, tá? Por que um bastão de vidro, um cano de PVC ou uma régua de plástico atrai pequenos pedaços de papel ou isopor, né? Se a gente fizer esse experimento aí de pegar e picotar uns pedacinhos de papel, passar uma régua na mão, fazendo um atrito e chegar perto, vocês vão ver que esses pedacinhos ou vão se atrair ou vão se repelir, né? Por que isso acontece, né? A resposta só é possível, né, admitindo que o bastão aplica uma força nos pequenos fragmentos de papel. Ou seja, né, quando a gente fala em força, né, a gente está exercendo, então, uma determinada quantidade de uma carga em cima de outra, tá? Essa força age à distância que é determinada de força eletrostática, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem que levar em consideração que para ver essa força, seja ela do campo magnético, seja ela do que for, tá? Ela vai ter uma determinada distância. Quanto menor essa distância, maior a força. Quanto maior a distância, quanto menor a distância, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força, tá? Então, é algo que a gente precisa entender. A força sempre vai estar relacionada diretamente com a distância, tá? Força eletrostática. Se analisarmos a força de repulsão entre as tiras de plástico, concluiremos, desculpem que eu tô trocando aqui algumas palavras, algumas coisas, porque às vezes me dói aqui e eu começo a gaguejar. Se analisarmos a força de repulsão entre tiras de plástico, concluiremos que são duas forças que possuem duas características comuns, têm a mesma direção e a mesma intensidade, ou módulo, tá? Mas sentidos contrários, agindo em corpos diferentes, sendo forças vetoriais, tá? Então, o que a gente tem que entender? Força, direção e sentido. Mesma direção, mesma intensidade, mas sentidos opostos. Então, a gente pode ter atração ou repulsão, tá? Se a gente tiver mesma força, mesmo sentido e mesma intensidade, a gente vai ter cargas que podem acabar se sobrepondo. Se nós temos sentidos diferentes, nós temos mesma intensidade e mesma direção, a gente pode ter uma carga que é anulada, tá? Calma que vocês vão ver isso daqui bem tranquilo, de forma bem prática, tá? Vamos falar um pouco sobre o conceito da lei de Coulomb, né? Quem veio com isso, quem trouxe ao mundo, tá? Foi o Charles Auguste Coulomb, né? Que foi em 1785. 1785, se vocês olharem, não faz tanto tempo, né? A gente tem aí a Convenção da Eletricidade, né? A humanidade passou a possuir acesso à eletricidade há pouco tempo, né? Se a gente for olhar aí 1785, 200 e poucos anos, o que é 200 e poucos anos? 2, 3 gerações, né? Então, a gente pode perceber que, por mais que hoje a gente não viva sem eletricidade, a eletricidade é algo relativamente novo,
né? Se a gente for olhar aí para a colonização do Brasil, entre outros acontecimentos históricos, a gente percebe que naquela época não existia energia elétrica, e não faz tanto tempo assim, né? E outra coisa, né? A invenção da energia elétrica não necessariamente significa que foi a partir disso que nós tivemos acesso a ela, né? Porque até 100 anos atrás, uma quantidade muito grande de pessoas não possuía acesso nenhum à energia elétrica, né? Então, se a gente olhar especificamente para realidades sociais aí de periferias, zonas rurais, há 50, 40, 30 anos atrás, não existia eletricidade, né? Então, esses fenômenos aí que nós vemos, que nós estudamos e tal, podem ter sido analisados de forma laboral há muito tempo, mas de forma usual, né? De forma que todos tiveram acesso há pouco tempo, né? Então, o que o Coulomb, né, o Charles Auguste Coulomb, em 1885, constatou? Através das experiências dele com a balança de torção, ele precisou a respeito da intensidade das forças de atração ou repulsão, entre elas cargas elétricas puntiformes, tá? Guardem esse nome, cargas puntiformes. Foi que a primeira intensidade das forças é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas. A segunda coisa, ele constatou que a intensidade das forças é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. E a terceira foi que a intensidade das forças dependendo diretamente do meio que envolve as cargas, podendo associar as relações citadas, obtendo então a lei de Coulomb completa, né? Então, força é igual a Q1 vezes Q2 divididos pela distância ao quadrado, tá? Deste modo, tá? Introduzindo a relação constante de proporcionalidade Q0, que é igual a 9 vezes 10 na 9, nesse caso aqui, o Q, né, ele tá introduzindo uma constante que tem um valor único e absoluto, que vai manter os valores numa forma real, né? Então, esse 9 vezes 10 na 9, ele vai trazer a distância entre valores muito longos e valores mais específicos, tá? Que, basicamente, é o trabalho de quase todas as constantes que nós temos na matemática ou na física. É trazer o valor para uma realidade mais próxima. Ponto, acabou, né? Então, o que a gente fez? Foi definida a lei de Coulomb aqui, e depois foi colocada uma constante para manter esses valores de forças usuais, tá? Então, força é igual a constante vezes Q1 vezes Q2 divididos pela distância ao quadrado, né? Então, aqui a gente tem a fórmula, então, usual da lei de Coulomb. Falando sobre a força elétrica, então, tá? Assim, a força eletrostática fica definida. Direção reta que une as duas cargas puntiformes, sentido pode ser repulsão ou atração, tá? E intensidade através da lei de Coulomb, né? Obtida através da lei de Coulomb. Então, essa intensidade aqui é a intensidade de força, tá? Para eu, então, definir essa intensidade, eu vou ter que calcular a força. Campo elétrico, tá? Agora a gente está entrando em um outro conceito, tá? Sabe-se que as cargas elétricas exercem forças entre si, sendo que as cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem. Esse efeito de atração ou repulsão é consequência do campo elétrico existente na região onde as cargas estão colocadas, né? Então, aqui a gente pode ver dois exemplos. Par de cargas de mesmo módulo e de mesmo sinal, par de cargas de mesmo módulo e sinais opostos. Então, aqui, ó, ao redor de cada uma dessas cargas existe um campo elétrico, né? Esse campo elétrico, então, ele pode ser deformado. Se a gente colocar uma carga de mesmo sinal, né, elas vão estar se repelindo. Vocês podem ver aqui as setas, né? Aqui tem uma carga positiva e aqui tem uma carga positiva. As setas do campo que são geradas ao redor dele vão sendo de sentido contrário. Já nesse segundo exemplo aqui, ó,
a gente pode perceber que tem duas cargas de sinais opostos. Então, aqui a gente vê que esse campo ele está entrando em contato um com o outro. O que é positivo está indo para o lado negativo e o que é do lado negativo está indo para o positivo, né? Esses campos eles estão se entrelaçando, né? Mesmos sinais opostos, mesmo sinal. Então, aqui a gente já pode ver, então, a realidade desse campo elétrico. A definição do campo elétrico, então, é a existência de um campo elétrico está intimamente ligada à presença de corpos eletrizados. Quando a carga elétrica é colocada numa região onde existe um campo elétrico, ela sofrerá a ação da força elétrica, a qual tenderá a movimentá-la. Esse conceito de movimentação de campo elétrico, tá? Ele acabou sendo descoberto muito depois da gente poder perceber que existia intensidades de forças dentro desse campo elétrico, tá? Essa movimentação, o campo girante, entre outras coisas, a gente vai falar mais ao final da disciplina, tá? Então, disse que a existência de um campo elétrico numa certa região do espaço, quando uma carga elétrica é alocada, sofrer a ação de uma força elétrica. O campo elétrico de uma carga entra em contato com o campo elétrico de outra carga. Ele pode haver interação, pode haver repulsão, pode haver a manifestação de uma nova força, pode haver anulação daquela outra força e várias outras situações que a gente vai determinar aqui ao longo do nosso estudo. Aqui a gente pode ver, então, tá? Intensidade do campo elétrico. Para um determinado ponto do espaço que circula uma carga elétrica Q, a relação F sobre Q é constante para qualquer uma da carga elétrica que é colocada nesse ponto. Essa constante caracteriza o que está querendo dizer aqui quando está falando de quantitativamente o campo elétrico naquele ponto? Ele está falando pela quantidade proporcional. Tá? Então, quando a gente fala, tá, que colocando nesse ponto, essa constante é caracterizada quantitativamente o campo elétrico naquele ponto, sendo representado por E. Além da força que existia entre a carga, a gente tem uma intensidade de campo. Essa intensidade de campo ela vai ser proporcional ou quantitativamente àquela relação que a gente tem da força com a carga. Eu não sei se isso está muito enrolado, se vocês estão entendendo, tá? Eu quero que vocês me deem um feedback, porque tem muita gente que chega aqui nessa parte e começa a ficar meio aéreo, Eu tenho uma força que interage com a carga, se ela é positiva ou se ela é negativa. Se a carga for em duas cargas positivas, eu vou ter repulsão. Se forem de sinais opostos, eu vou ter atração. O que acontece? Além da força de atração e repulsão, eu tenho um campo naquele redor. E esse campo, eu posso determinar ele através da força E. Só que o campo só existe com a intensidade da força elétrica e com a quantidade da carga que eu tenho naquele ponto. Então, acabou. É basicamente isso, tá? Tranquilo? Você consegue entender? De boa? Ou não? Pessoal, ainda estão aí? Me abandonaram? Como é que está a situação? Como é, professor? Tudo tranquilo. Tranquilo? Tá. Beleza. Então, concluindo, dizemos que a grandeza de intensidade de campo elétrico, usualmente simbolizada por E, é definida pela relação entre a força que atua sobre a carga e o valor dessa carga elétrica. O resultado dessa divisão que nos fornece a força por unidade de carga colocada num ponto. No Sistema Internacional de Unidade, a força é medida em Newton, né? E a carga elétrica em Coulomb. Portanto, a unidade de intensidade do campo elétrico será Newton por Coulomb, tá? Quando eu colocar os exercícios, agora amanhã eu vou pegar a mesa digitalizadora e a gente vai fazer alguns exercícios, né? A gente vai passar a noite amanhã resolvendo algumas situações.
Aí vocês vão entender mais especificamente o que é Newton, quando a gente fala em força, o que é Coulomb, quando a gente fala em carga, e por que o campo elétrico é Newton por Coulomb, né? Alguns aqui já perceberam, muito provavelmente. Amanhã a gente vai conseguir, então, retratar especificamente o que é cada uma dessas situações. Aqui, pessoal, a gente tem a equação do campo elétrico, tá? Específico. A intensidade do campo elétrico E é igual à carga, tá? Que vai ser a mesma constante, que vai ser no ar ou no vácuo, né? Que é o módulo da carga elétrica e D a distância, tá? Então, bem tranquilo, basicamente isso. Direção de campo elétrico, depois a gente vai falar exatamente sobre isso quando a gente fala em vetores, né? Aí a gente tem algumas regras, né? Regra do paralelograma, coisas do gênero, que aqui eu não vou entrar nisso, né? Eu vou simplesmente falar, né, sobre as interações de cada um deles e ponto. Para o nosso estudo, a gente não vai precisar especificamente entrar, tá? Sentido de campo elétrico, né? A gente vai estudar quando a gente mantém o mesmo sentido, quando a gente troca, quando ele se anula. E sentido de campo, se ele está entrando ou se ele está saindo, né? Opa, aqui eu troquei. Tá? Então, hoje a gente vai parar por aqui, pessoal. São quase 8h20, não vai ter intervalo, tá? Então, por hoje, a gente vai ficar aqui, vou fazer a chamada, tá? E amanhã a gente continua com os exercícios. Amanhã vocês vão entender isso tudo muito melhor. Vou fazer a chamada aqui. Cristiano. Edson. Elson. Presente. Gabriel. Brito. Gabriel Brito? Não? Gabriel São Martim? João Gabriel? Clay? Presente. Lennon? Presente. Luiz Carlos? Nicolas? Presente. Rafael Bandeira? Presente. Robson? Aqui. Wagner? Presente. Rodrigo está aqui, professor. Beleza, já botei aqui. O Edson também. Eu acabei de voltar a cair, voltei. Eu vi, agora tu entrou. Beleza. Então tá, pessoal, amanhã a gente continua com os exercícios, tá? E por hoje é isso. Beleza? Beleza aí, boa noite. Valeu, boa noite, pessoal. Valeu, Boa Guzada. noite, Valeu a pessoal. todos aí. Obrigado, até amanhã, bom Boa descanso. noite. É nóis.